chamar a Lu, a única que me respondeu foi a Dilma. Mas eu agradeço a Deus porque deu tudo certo para nós estarmos aqui. E ontem eu estava com uma... Ontem não, desde quando a Ivone me convidou para ministrar, eu estava com uma palavra no meu coração, que foi no talento, né? E eu estava com uma palavra no meu coração e eu falei, Jesus, será que é isso que o Senhor tem para nós, né? E Deus começou a falar comigo. Aí quando foi ontem, eu estava com o coração meio esmurecido, assim, a gente fica preocupado e em muitas situações que a gente passa que tenta tirar a nossa alegria. E eu falei, Senhor, será que é aquela palavra mesmo? Será que é aquilo mesmo que o Senhor tem para nós? Para a minha vida, que Ele começa a ministrar aqui, né? E eu falei, Jesus, o Senhor vai ter que falar comigo no tete a tete. Você vai ter que me encontrar na madrugada aí, porque eu preciso ter a certeza. E eu ontem tentando fazer esboço, tentando fazer anotação, eu falei, Jesus, não vem nada. Irmãos, eu sonhei a madrugada inteira com multidão. Com multidão, e eu estava no meio da multidão, e na multidão, confirmando a palavra. Glória a Deus. O Senhor tinha colocado no meu coração uma semana atrás, 15 dias atrás. Lucas 8, capítulo 43 até 46. Lucas 8, 43. Eu sonhando com a multidão, até com Pedro. Meu sonho tinha até Pedro. A palavra vida também, tinha até Pedro. Lucas 8, 43, 44, 45 e até o 46. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Pode se sentar. Eu estava meditando nessa palavra e eu falei assim, Jesus, mas é uma palavra tão conhecida, minha bagunça. É uma palavra tão conhecida que eu acho que mais uma vez vão ouvir dizer sobre a mulher de fluxo de sangue, mais uma vez alguém vai comentar alguma coisa, e eu disse, Senhor, qual é a minha hemorragia? E Deus tratou no meu coração que muitas vezes, eu vou trazer já para os nossos dias atuais, porque a história todo mundo conhece, que existia uma tradição na época, quando você tinha problema sanguíneo ou no período menstrual da mulher, ela tinha que se afastar porque era o tempo de imundície. E assim, eu fiquei fazendo umas contas, que era o período que você ficava, que tinha as suas regras, depois de mais 7 dias você tinha que ficar se purificando. Se a mulher tivesse um fluxo de sangue intenso, 15 dias ela ficava longe da família durante o mês, metade do mês. E quem tinha mais? Tinha que ficar afastado um período muito maior. E essa mulher sofrendo há 12 anos, ela já estava afastada da família, sem nenhum dinheiro e sofrendo os preconceitos da época. Só que ela ouviu dizer que passaria por ali um Jesus de Nazaré que curava. Irmãos, ela mudou de roupa.
porque existia uma roupa própria da imundície para viver aquele período. Ela mudou de roupa para se disfarçar no meio da multidão. Ela colocou uma veste limpa e foi com a pouca força que ela tinha, porque a gente que é mulher, a gente sabe que no nosso período a gente fica mais debilitada, fica mais sensível, fica enjoada, né? Às vezes tem dor, e ela, debilitada, ela enfrentou a multidão. E Deus falou no meu coração muito forte: qual é a nossa hemorragia? Que tem nos debilitado, que tem nos trazido dor, que tem nos trazido muitas vezes vergonha, que tem nos afastado dos nossos afazeres normais, que tem nos tirado daquilo que é normal a gente fazer, daquilo que é comum, mas tem alguma hemorragia que tem nos impedido até mesmo de chegar a Jesus. Porque no meio da multidão existem aqueles que só querem olhar, né? Eu estava prestando atenção que essa mulher sofrendo, talvez muita gente disse que ela estava rastejando, né? Porque para pegar na barra, ela já estava baixa. E ela ali naquele sofrimento dela, ela creu. Ela creu que existia alguém que podia mudar a situação dela. Alguém que podia entrar onde ela não podia entrar. Ela já tinha tentado de tudo. E o que a gente já tentou para sanar a nossa hemorragia? Às vezes a gente está preso na hemorragia do orgulho. A gente está preso na hemorragia da falta de perdão, da mágoa, daquilo que muitas vezes a gente acha que é normal. Não, apesar do meu calo, eu vou ficar aqui mesmo, quem errou foi ela, não fui eu. E isso dentro da gente cria uma ferida. E se a gente não ministrar o perdão, não tentar mudar essa situação, não sair da nossa zona de conforto, porque aquela mulher não tinha zona de conforto. Uma mulher que era desprezada por uma sociedade. Uma mulher que estava vivendo com dores, sem ter o que fazer mais. Ela tirou as vestes sujas. Porque se ela andasse com as vestes de imundície na rua, ela podia ser apedrejada. E ela tirou aquela roupa, foi ao encontro de Jesus. E quando ela tocou em Jesus diferente. E aí o que me chamou muito a atenção foi nessa parte, que ela tocou Jesus diferente. Porque Jesus disse: quem é que me tocou? Eu não sei qual é a sua hemorragia, mas como você tem tocado em Jesus? Porque não adianta a gente que tem intimidade com Ele, a gente tem um amigo, simplesmente: e aí, beleza? Como é que você tá? É normal. Agora quando você tem aquele amigo que você não vê há muito tempo, você chega: oi, como é que você tá? Existe uma diferença. Existe aquele abraço que vem na hora que a gente precisa. Existe aquele aconchego que a gente necessita no momento oportuno. E foi esse o toque da mulher em Jesus. Ela venceu a multidão. E às vezes eu acho assim, quando a gente está aqui na igreja, como nós somos a igreja, a gente está aqui louvando ao Senhor, a gente está cultuando, a gente está adorando ao Senhor, e tem uma multidão do nosso lado. Todo mundo está do nosso lado, que vieram aqui com o intuito de adorar a Deus. Eu quero acreditar assim. Eu quero acreditar que eles vieram para adorar a Deus. Só que em muitos cultos,
A multidão tem vários tipos de pessoas. Tem aqueles que vêm para criticar. Tem aqueles que vêm justamente para reclamar, né? Ah, não, eu não vou mais lá porque o som lá está estranho. Não, eu não vou mais lá porque o povo está desafinado. Nem parece o povo que está na igreja. Ah, não, eu não vou mais lá porque você viu aquela irmã? Passa por mim e nem me cumprimenta. Vem com o intuito só de reclamar. Imagina, a pastora foi embora e nem me deu tchau. Aí tem aqueles que só querem observar. Fala nada, só observa. E fico assim, né? Mas qualquer oportunidade vou falar também. Mas só observa. Tem aqueles que estão apoiando o trabalho na multidão. Isso é uma mesma multidão. Na multidão, tem aqueles que apoiam o trabalho. Não, pastora, estamos juntos, aí igual Moisés, eu seguro suas mãos e vamos, porque a obra não vai parar, o povo não vai perecer, a gente vai conseguir. Tem aqueles que só esperam, aqueles que estão sofrendo, que vêm esperando o toque de Jesus, esperando Jesus apertado na multidão. Está esperando ali, mas já trocou as vestes. Aquele que está esperando, ele vem com uma veste diferente. Ele vem querendo falar assim: ó, Jesus vai passar aqui, eu vou tocar nele. É hoje que eu vou mudar. É hoje que no meio da multidão eu vou fazer diferença. Como é que a gente está no meio da multidão? Como é que a gente está? Porque domingo eu vim para o culto. Um testemunho rapidinho. Domingo eu vim para o culto e eu estava tão feliz de estar aqui que eu não vi que o som estava ruim, que o povo estava desafinado, que eu não vi que fulano conversou comigo. Eu só falei assim: Jesus, quando os varões cantaram, eu falei: ele é quem se abaixa para ver a terra. Olha a grandeza do meu Deus. Eu falei: eu quero adorar. Eu quero adorar porque eu estou no meio de uma multidão que eu quero crer que adora. Que eu quero crer que está na mesma fiação que eu, vencendo aqueles que estão prontos a apedrejar, vencendo aqueles que estão do contra, vencendo aqueles que só criticam. Mas eu vim aqui esperando um milagre do Senhor. Aleluia. Dizendo: Senhor, não importa para onde o mar está me empurrando, eu quero ir ao teu encontro. Aleluia. Eu quero fazer a diferença porque eu tenho hemorragia na minha vida. Eu tenho os meus problemas. Se a gente parar a pensar, eu estou vendo aqui as irmãs e o irmão ali. Se a gente for parar a pensar, cada um carrega consigo uma dor. Cada um carrega consigo uma história. Se nós pararmos para conversar, só que hoje em dia as coisas estão mais complicadas, né, Gi? A gente fala assim: ah, eu tenho uma dor de cabeça. Aí a irmã fala: ixi, se você tem dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Não é? Ah, irmã, meu filho, estou passando uma dificuldade com meu filho. Ah, irmã, fica tranquila, seu filho está assim, meu filho está... Sempre tem que ter um problema maior. Não, ninguém pode falar assim: eu vou orar por você. Não é? Aí fala assim, eu teve uma época que eu falei para uma pessoa assim: nossa, eu estou tomando dipirona, 1 grama, porque eu estou com muita dor de cabeça. Nossa, dipirona, meu, só passa com tramal. Aí eu disse: nossa, então sua cabeça dói, né? Mas, sabe, o exemplo é que assim, ninguém mais se põe no lugar do outro e fala assim: vamos orar, porque Deus é o Deus que pode curar a sua cabeça, não é? Deus é o Deus que pode sanar com a sua enxaqueca. Mas não, a gente sempre tem que falar assim: não, que a irmã Vera passou criando tantos filhos, imagina, os meus dão mais trabalho do que 8. Não é? Ninguém mais, assim, o meu problema é maior que o teu. Por quê? Porque eu só penso em mim. Hoje em dia as pessoas só estão pensando em si próprios. Não existe mais
eu até comentei na sexta-feira, não existe mais aquele trabalho que a gente fazia assim. Eu, quando era adolescente, nós íamos na casa das pessoas só para interceder, só para orar. Nós tínhamos um caderninho de oração, mas a gente não pensava na gente. Se o nosso irmão estava com uma dificuldade, vamos sanar aquela dificuldade, para a gente poder ir para a nossa. E a gente se entretinha tanto com o problema do outro que a gente não olhava o nosso. Porque a Bíblia diz, considerando o nosso próximo superior a nós mesmos. E aquela mulher sofrendo de hemorragia, dependendo dos outros, e que não podiam chegar perto dela. Qual é a minha? Que eu estou afastando todo mundo de mim. Qual é a sua? Que às vezes a gente não entende. A gente fala assim, não é o meu momento. Eu preciso ficar só. Eu preciso disso. Mas eu estou me considerando superior. Sendo que na vida da irmã, ela tem uma palavra de ânimo para mim. E que no meio dessa multidão que está torcendo contra, a torcida adversária, eu sei que tem alguém que está no mesmo propósito que eu. E aí Jesus fala para eles, alguém me tocou. Aí eu fico imaginando, porque eu imagino Pedro muito explosivo, né? Pedro é aquele que não tem trava na língua, né, Dô? Pedro é aquele que fala mesmo, que abre o peito, que tira a espada e corta a orelha, e que fala para Jesus, eu não vou deixar ninguém te crucificar. E eu imagino Pedro aquele, como dizem aí, o sanguíneo, né? O risca-faca. E Pedro falou assim, ô mestre, a multidão te aperta, te oprime. Oprimir, a gente se sentiu oprimido por alguma situação, não é uma situação agradável. Imagina você no meio de uma multidão, se joga para um lado, joga para o outro, se você tirar um pé, você não tem mais onde colocar o pé de volta, e é metrô, então já aquele... Aí o metrô de manhã, então você imagina assim, Jesus está sendo oprimido pela multidão. Mas o que me chama a atenção é que ele tem virtude para dispensar. Mesmo no meio de uma multidão, mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito. Sabe o que eu aprendo com isso? Depende do jeito de chegar. Depende do jeito que a gente toca. Depende do jeito que a gente chega para ele, porque às vezes a nossa hemorragia é realmente uma área familiar que tem mexido com a gente. Às vezes um ente querido, às vezes é uma enfermidade mesmo, e a gente não sabe como chegar. Porque a Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas. E a Bíblia diz que na orla dele há virtude. Então, se ele tem virtude para dispensar para nós nesta manhã, vença a multidão. Amém. Eu não sei qual é a tua hemorragia. Eu já vou parar. Eu não sei qual é a tua hemorragia. Mas nessa manhã, como já foi dito, não desanime perto da multidão. Não desanime perto dos que estão torcendo contra. Porque quando eu estava no hospital e eu saía da UTI, voltava pro quarto, ia para a UTI, voltava para o quarto, e os médicos chegavam com prontuário para mim, você vai voltar para a UTI. E na minha cabeça, eu estava bem. Para que eu ia voltar para a UTI? E os médicos falavam, mas seu prontuário não está bom. Então você vai voltar para a UTI. E numa dessas minhas indas e vindas da UTI, eu fiquei sabendo que já tinha gente que já tinha comentado com a minha cunhada que o meu marido não ia ter dinheiro nem pro caixão. E eu, quando fiquei sabendo disso, lógico, eu já tinha saído do hospital, eu falei assim, Deus é Deus que prepara todas as coisas. Se fosse para eu morrer, Deus ia preparar. Mas aí foi o que mais me chamou a atenção, foi assim, na multidão tem os que torcem contra. Tem os que esperam a derrota, o que esperam a morte.
mas Jesus foi aquele que derramou sobre a minha vida a virtude. Aleluia. Quero pedir para vocês colocar de pé. Não sei qual é a sua hemorragia, não sei qual é a multidão que você tem enfrentado, mas vença ela, perseverando. Vença ela, porque Jesus nós conhecemos, nós sabemos, e Ele pode derramar sobre nós a virtude. Amém? Amém. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, coloca sobre nós, sobre o nosso coração, ó Pai, a vontade de estar te buscando, a vontade de vencer a multidão. Senhor, não nos deixa desistir, Senhor, de tocar em Ti. Senhor, não deixa-nos desistir, ó Pai, de fazer a Tua vontade, Senhor, e de arrancar de Ti virtude. Senhor, a virtude que cura, a virtude, Senhor, que liberta, a virtude que muda, a virtude, Senhor, que entra onde nós não podemos entrar, que realiza o que nós não podemos realizar. Senhor, Tu és poderoso, escuta o nosso clamor nesta manhã e que nós possamos, Senhor, ser cheias da Tua virtude, Senhor, e que nós possamos transbordar a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade de nossas vidas.